paz do Senhor Jesus Cristo, amados que nos seguem no nosso canal Joseph Minister, viemos neste dia trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Queremos partilhar com o irmão no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 5, onde a Bíblia fala que os marinheiros que estavam no barco começaram a clamar ao seu Deus e começaram a jogar as suas cargas para o mar para aliviar o barco. Porém, Jonas desceu para o porão e foi descansar. Amados em Cristo, nós conhecemos e aprendemos a respeito de Jonas, talvez muito, talvez pouco, e sabemos que Jonas é aquele que o seu nome significa arrependimento, significa mudança, significa aquele que traz arrependimento, aquele que traz mudança. E nós vamos entender, através da história de Jonas, que Jonas é aquele que, tendo sido chamado por Deus para pregar o Evangelho para Nínive, Jonas desvia-se da missão, do caminho que Deus havia traçado para ele, sobe em um navio, paga bilhetes e decide ir para Tarsis. Mas eu começo a entender que não importa as dificuldades do lugar aonde Deus nos envia para fazer missões, se é Deus quem nos enviou, com certeza Deus haverá de nos guardar, com certeza Deus haverá de nos proteger. E se passarmos necessidade, Deus com certeza vai suprir. E se não suprir, todavia ainda assim nos sentiremos alegres em sofrer, em padecer, em passar necessidade por amor a Cristo e por amor às almas que precisam de salvação. Amados, e Jonas é aquele que, depois que ele subiu para o barco começou a naufragar, porque a Bíblia fala que Deus trouxe uma tempestade, Deus traz um vento para abalar aquele navio. E por mais que o capitão do navio tirasse do seu navio muitas das suas cargas e deitasse fora, e eu fico a imaginar que talvez muitas cargas preciosas, aquele capitão, o capitão do navio, começou a deitar fora, todavia, ainda assim, a tempestade não passava, todavia, ainda assim, o vento não passava e o barco continuava a ser afligido, continuava a naufragar. Daí que, procurando entender eles como lhe sobreviver a tanta tempestade desse jeito, eles começaram a orar cada um ao seu Deus, começaram a clamar cada um ao seu Deus. O capitão entendeu rapidamente que faltava alguém no meio deles, porque enquanto a tripulação, os navegantes estavam lutando contra a tempestade, aleluia, Jonas estava no porão dormindo como um dorminhoco. Amados em Cristo, o capitão, ele entendeu mais tarde que a causa pela qual o navio estava a naufragar era por causa de Jonas, o fugitivo. Eu começo a entender que a nossa vida às vezes se parece com a vida do capitão do navio, do capitão dos marinheiros, porque quando ele vê o barco a naufragar, ele começa a deitar muitas coisas, muitas das cargas que estavam levando, começou a deitar para aliviar o barco. E eu começo a entender que muitas das vezes nas nossas vidas, assim como o capitão do navio, muitas vezes na nossa vida nós não sabemos distinguir a causa e não sabemos distinguir a solução para muitos dos problemas. E por causa de não saber distinguir a causa e a solução de muitos dos nossos problemas, nós somos levados a perder muitas coisas preciosas que não deveríamos ter perdido se identificássemos rapidamente qual é a causa e qual é a solução do problema que estamos passando. Muita gente foi no escrivaneiro, muita gente foi nos macumbeiros, muita gente foi no tio fulano da montanha X e tal, e lá pediram-lhe muitas coisas, cobraram-lhe muitas coisas. Alguns venderam carros, outros venderam casas, outros até perderam até mesmo familiares por causa de não saber identificar a causa do problema que estão passando. E eu vim nesta noite da parte de Deus, na dimensão do profeta Jonas, para te dizer que Deus manda te falar que a solução, a causa primeiramente daquele teu problema é porque o diabo está trabalhando por trás dessas coisas
para te destruir, para te enfraquecer, para te abater. Mas a solução do teu problema passa necessariamente em aceitar a Cristo na tua vida como único Senhor e Salvador. E depois Deus pelejar por intermédio de você, pelejar a favor da tua vida, por quando você se torna filho de Deus, quando você crê e aceita Jesus na tua vida. Não seja como o capitão do navio, que começou por deitar as cargas para o mar, pensando, amados irmãos, assim no seu pensamento místico, que talvez deitar as cargas aliviaria o barco. Não. Quando aparecer um problema na tua vida, ou se estiveres a passar por um problema, não arranje soluções místicas, nem supersticiosas, nem tampouco, muitas das vezes, científicas, nem filosóficas, mas todavia, crê no nome do Senhor Jesus. Busque orar diante de Deus, para que o Senhor venha pelejar por meio de você. Aleluia. Glórias a Deus por isso. E se o capitão do navio entendesse, identificasse rapidamente que a solução de não naufragar seria necessariamente colocar o barco e os tripulantes e todos aqueles que estavam no barco nas mãos de Deus, então com certeza eu tenho a plena certeza que Deus iria livrar ele da tempestade, sem que todavia tivesse deitado as cargas, porque eu acredito que muitas dessas cargas eram preciosas. Quantos de nós perdemos cargas preciosas nas nossas vidas? Quando nós tivemos que tirar coisas preciosas das nossas vidas, porque não entendemos a causa do problema, não entendemos o que deixamos entrar na nossa vida, não entendemos quem deixamos entrar na nossa vida, não entendemos o que nós deixamos entrar na nossa vida, não entendemos as portas que abrimos, não entendemos o que fizemos e por isso abriu portas. E agora temos que deitar as coisas preciosas por causa das coisas que nós deixamos entrar na nossa vida que não agradaram o coração de Deus. Amados, a Bíblia fala que o capitão do navio foi para Jonas e disse para Jonas acordar e sair para fora, porque com certeza o capitão entendeu que mais tarde Jonas era a causa do problema que estava passando. Aleluia. E eu entendo que diante dessa situação em que estamos passando, em que muitas das vezes nós estamos passando, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, confiar em Deus e somente nele. Porque, amados irmãos, quantas vezes é que nós, passando por problemas como esses, nós procuramos soluções que não tem nada a ver. Mas Deus, neste dia, Ele vem para te dizer que é necessário que nós coloquemos o nosso presente em Deus, para que Deus nos dê um futuro como presente nas nossas vidas. Quando colocamos as nossas vidas como presente nas mãos de Deus, quando colocamos o nosso presente nas mãos de Deus, Deus nos presenteia com um futuro abençoado, segundo a sua vontade. Então, em Cristo Jesus de Nazaré, eu oro para que comecemos a identificar aquilo que nós colocamos dentro das nossas vidas. A Bíblia fala no livro de Deuteronômios que não devemos colocar coisa imunda em nossas casas. Não devemos deixar nada que é imundo em nossas casas. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Pense seriamente sobre isso e que Deus te possa abençoar ricamente. Até mais. Que Deus abençoe.